Gênesis, capítulo 47. Jacó, por ordem do rei, estabelece no país de Gessém. José foi, pois, levar a notícia ao faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e manadas e todos os seus haveres, vieram do país de Canaã e estão na região de Gessém. José trouxera consigo 5 irmãos e apresentou-lhes ao faraó. E o faraó disse aos seus irmãos de José: Qual é a vossa profissão? Responderam-lhe: Nós, teus servos, somos pastores, como já nossos pais foram. E disseram ao faraó: Viemos para morar algum tempo nesse país, porque não há pastagens e para rebanhos de teus servos, e há fome sobre o nosso país de Canaã, e agora pedimos a teus servos possam se estabelecer na região de Gessém. Disse então o faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram junto de ti, que se estabeleçam na terra de Gessém, e se souberes que há entre eles homens capazes, fazes deles superintendentes de seus rebanhos. Então José trouxe seu pai Jacó e apresentou ao faraó, e Jacó o saudou. Perguntou ele a Jacó: Quantos anos tem de vida? Respondeu-lhe Jacó: 130 são os meus anos de vida. Poucos e mal-sidos os anos da minha vida, e não se igualam aos anos de vida de meus antepassados que levaram uma vida errante. Depois Jacó mais uma vez saudou o faraó e se retirou. José, por ordem do faraó, estabeleceu o pai e os irmãos, dando-lhe propriedades na melhor região da terra do Egito, isto é, na região de Ramsés. José forneceu também mantimento a seu pai e a seus irmãos e a toda a sua família de seu pai, em proporção com o número de filhos que tinham. Em todo o país não havia mais pão, e a penúria ia se agravando, de modo que a fome pesava sobre o Egito e Canaã. A José juntou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, dando-lhes em troca trigo que compravam. E José depositou esse dinheiro no etário do faraó. Quando no Egito e em Canaã o dinheiro acabou, vieram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer ante teus olhos por falta de dinheiro. Respondeu-lhes José: Se não há mais dinheiro, trazei-vos vossos rebanhos e dar-vos-eis pão em troca de vossos rebanhos. Eles trouxeram seus rebanhos e José lhes forneceu pão em troca dos rebanhos de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E sustentou-os aquele ano em troca de gado que possuíam. Passado, porém, este ano, voltaram ao ano seguinte e disseram: Não podemos ocultar o nosso senhor, que agora acabou o nosso dinheiro e o gado passou para as mãos de nosso senhor. Nada mais nos resta senão nossos corpos e nossas terras diante de nosso senhor. Por que parecer ante teus olhos nossas terras? Compra-nos, portanto, as nossas terras a troco de pão. Assim seremos nós, nossas terras, servos do faraó. Mas dai-nos depois as sementes para que podemos viver e escapar da morte e para que os campos não fiquem desertos. Adquiriu José para o faraó todas as terras do Egito, pois todos os egípcios venderam seus campos porque a fome os oprimia. O país todo se tornou propriedade do faraó. De uma extremidade do Egito à outra foi o povo submetido à servidão. Só não comprou as terras dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam do faraó uma pensão e viviam das rendas que o faraó lhes concedia. Por isso não precisavam vender suas terras. Depois disso falou José ao povo: Vede e comprei todas as vossas terras para o faraó. Aqui tendes sementes para semear a terra. Mas dos produtos da colheita deveis dar a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes vos pertencerão para semear os campos e para o sustento vosso, e vossas famílias e vossos filhos. Eles responderam: Salvaste-nos a vida. Possamos apenas encontrar a graças a teus olhos e seremos os servos do faraó. Disso tudo fez José uma lei que dura até hoje a respeito das terras do Egito. A 5ª parte pertence ao faraó. Só as terras dos sacerdotes são executadas porque não passaram para a propriedade do faraó. Assim é que os israelitas se instalaram no país do Egito, na região de Gessém. Ali adquiriram propriedades, tiveram filhos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. O total de anos de Jacó foi de 147. Quando os dias de Jacó se aproximaram do fim,
Ele mandou chamar seu filho José e disse: Se achei favor ante teus olhos, rogo-te, coloque a mão sobre a minha virilha e mostre-me benevolo e fiel, não me sepultes no Egito. Quando eu dormir com meus antepassados, levar-me-ás para fora do Egito, me sepultarás na sepultura deles, respondeu José. Sim, eu farei conforme me pedisse. Disse-lhe ainda Jacó: Jura-me. E ele jurou. Depois Israel se prosternou diante da cabeceira de seu leito. Povo de Deus, se inscreva no canal, clique no sininho para saber sobre novos vídeos e dê seu like se você tiver gostado. Obrigado.